Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Narrativas do Mármore, o podcast oferecido pelo Nelemac, o Núcleo de Estudos em Literatura, Estatuária e Materialidade Clássicas. Meu nome é Michael Sanches e serei o host do episódio de hoje, junto com a minha parceira Ludmila, de sempre. E hoje é um episódio muito especial de um tema que foi pedido, que é numismática. A gente descobriu que a numismática está em alta, muito pedida. Vai ser um episódio muito interessante, vocês vão gostar bastante. Eu gostaria apenas de dizer, antes de começar, que as nossas reuniões internas já começaram, né, Lud? Sim, Nós já essa foi a fizemos primeira. duas. A gente fez sobre o texto da Deborah Steiner, que a gente conversou um pouco no episódio passado. Ele é um texto basilar para os estudos em estatuária e a gente falou sobre as diferenças entre eikon, eidolon, passamos um pouco sobre o pensamento platônico, sobre as estátuas, um pouco sobre os rétores, né? Também estudamos um pouco as mudanças formais que aconteceram na estatuária no período arcaico, grego, no período clássico. E a gente vai continuar as nossas reuniões internas agora com um novo assunto. A Ludmila vai começar a falar um pouco sobre os epigramas equifrásticos na próxima reunião, né, Ludmila? Isso. Da Antologia Palatina. Então vai ser muito legal, porque vai ser um tema novo. Os nossos formulários vão ser reabertos, serão reabertos, porque a gente tinha fechado, né, para as duas reuniões passadas. Mas nós vamos reabrir por um curto período de tempo, então quem quiser pode, na descrição desse vídeo, entrar no formulário, colocar o e-mail, quem já não fez isso, e a gente vai fazer a nossa reunião no final de No final de no final de de maio. maio. Isso, no Isso. final de maio nós faremos a nossa reunião e espero vocês para a gente continuar a nossa discussão e os nossos estudos em estatuária antiga. Desculpa a interrupção, vou abrir agora a nota de rodapé deste episódio para comentar alguns termos que você irá ouvir a seguir. Primeiro, o que é numismática? Numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas antigas. A palavra tem origem no grego antigo, derivado de numisma, que significa moeda. Na primeira parte do episódio, vamos falar sobre as moedas provenientes da cidade de Siracusa, que hoje fica na região da Sicília, na Itália. Ela foi fundada por colonos gregos da região de Corinto no século 8 a.C. e tornou-se uma das cidades-estados mais importantes da Magna Grécia, competindo com Atenas e Esparta em termos de poder e influência. Em paralelo, falaremos também sobre os epinícios do poeta arcaico Píndaro, especialmente as Píticas 1 e 2, que foram comissionadas por tiranos de Siracusa. O epinício é um tipo de poesia lírica da tradição grega antiga, especificamente associados aos jogos panhelênicos, como os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Jogos Istímicos e os Jogos Nemeus. Os epinícios de Píndaro costumam receber o nome em relação à competição. Portanto, o nome Pítica é porque foi apresentado nos Jogos Píticos, que eram realizados em Delfos em honra ao deus Apolo. Esses poemas eram compostos para celebrar a vitória de um atleta ou de um competidor nessas competições. E ao longo deste episódio, iremos refletir como tanto as moedas quanto os epinícios atuaram para a legitimação de poder dos tiranos nesta sociedade. No segundo bloco, ampliaremos a discussão sobre as moedas para outras regiões do mundo antigo e também sobre a representação dos heróis Heracles ou Hércules em moedas. Fecho aqui a nota de rodapé. Então, sem mais delongas sobre isso, gostaria de chamar aqui a Ludmila. Então, bom dia, Ludmila, tudo bem? Bom dia. Então, assim como o Michael falou, inscrevam-se nos links que a gente vai deixar aqui no link do podcast, também nas nossas redes sociais. Sigam no Instagram, @nelemac.usp, e que vocês vão conseguir ver todas as informações que a gente vai colocar de texto, a gente vai mandar o material de estudos. Então, a gente espera vocês no próximo encontro. E além disso, eu gostaria de dizer que a gente tem uma nova integrante na nossa comissão organizadora, que é a Flávia Vasconcelos Amaral. Ela também ela é formada aqui na USP, ela fez o bacharel em grego e português aqui, e também mestrado, fez o doutorado, e ela fez o pós-doutorado na Universidade de Toronto.
e hoje ela é Assistant Professor na Universidade de Winnipeg, no Canadá. E a gente está muito feliz com isso, então bem-vinda, Flávia, também. Bem-vinda! Estamos muito felizes com a sua participação. Participação internacional. Isso. E além do Lucas, que está no Rio de Janeiro, também é da comissão organizadora, a gente agradece muito ele, que em breve a gente também pode se encontrar aqui no podcast. Com certeza, também. vamos trazer o nosso episódio final, já dando spoiler. O nosso episódio final da temporada vai ser só os da comissão organizadora que estão aqui no Brasil, né? A Flávia não pode comparecer, mas vai ser um episódio muito legal também. Vai sim. Então vamos lá? Vamos. Então eu já vou começar apresentando o nosso primeiro convidado de hoje. O professor Wagner Carvalheiro Porto, é professor aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele fez o bacharelado em História na Unisa, na Universidade de Santo Amaro, o mestrado e o doutorado aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele teve uma ampla atuação internacional, com pesquisas na Universidade de Durham, na Inglaterra, escavações em Portugal, por meio da parceria USP e GESPAR, que é o Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico de Portugal, e também com a Universidade de Brown, nos Estados Unidos, além de escavações em Apolônia, em Israel, pela Universidade de Tel Aviv. Atualmente, ele pesquisa, por meio do programa no sabático do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, um outro sítio israelense de Tel Dor. E, além disso, ele é coordenador do LARP, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Então, seja muito bem-vindo, professor Wagner. É um prazer ter o senhor aqui. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Michael. Obrigado, Ludmila. Compartilhar com o Ricardo essa manhã muito boa, muito gostosa, muito produtiva. Feliz também em saber que a Flávia está com vocês, é uma querida, né? Eu tive a oportunidade de tomar um café com ela lá no Canadá, lá em plena pandemia, foi super complicado, mas conseguimos nos encontrar lá, certa ocasião, e deixo o meu abraço para ela também. Um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, além do professor Wagner Porto, recebemos com muitíssimo prazer o Ricardo Thierry de Brito. Ele é atualmente mestrando do programa de pós-graduação em Letras Clássicas aqui da USP. Ele fez o seu bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo também, onde já desenvolveu trabalhos voltados à Grécia Antiga, pesquisando o conceito de justiça na Oresteia de Ésquilo, no seu trabalho de conclusão de curso sob a orientação do professor Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. Ainda no direito, o Ricardo fez uma iniciação científica na área de direito romano, sob a orientação do professor Alessandro Irata, e fez uma graduação também em letras, aqui na FEFELESH, onde já começou a traduzir e comentar a Pítica 1 de Píndaro em sua iniciação científica, orientada pelo professor Christian Werner. Depois ele continuou estudando Píndaro no mestrado, também sob a orientação do professor Christian Werner, mas dessa vez traduzindo e comentando a Pítica 2. Atualmente é membro do grupo de pesquisas de gêneros poéticos da Grécia Antiga, Tradição e Contexto, coordenado pelos professor Christian Werner e pelo professor Fernando Rodrigues Júnior. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ludmila. Muito obrigada pela apresentação. Bom dia, Maicon. Bom dia, professor Wagner. É um prazer estar aqui e parabéns por essa iniciativa, esse projeto tão legal. Obrigado, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui também. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro bloco, falando com o Ricardo. E, Ricardo, o que a gente gostaria de saber primeiro é o que foi, então, essa tirania na Grécia Antiga, quando ela começou, quando ela terminou, porque a gente percebe que ela é muito importante para o seu trabalho com as odes, né, de Píndaro. Então, quem foram esses Denomênidas, os Emênidas, que você fala na sua dissertação? A tirania, ela foi uma forma monárquica de governo que se desenvolveu a partir de estruturas aristocráticas de poder no período arcaico. Provavelmente ali nos finais do século VII, ela teve o seu apogeu no século VI, nas primeiras décadas do século V a.C., mas ela continuou como uma forma de governo, principalmente na periferia do mundo grego, durante todo o período helenístico. Por exemplo, o último tirano de Siracusa, Hierônimo, morreu em 214 a.C., né? Então,
A Sicília, particularmente, sempre foi colgada de tiranias, né? Na poesia arcaica, o termo tirania, tyrannis, e basileia, monarquia, e tirano, tiranos, e basileu, rei, elas sempre foram consideradas sinônimos, né? Principalmente a partir de Arquíloco. Ela começa como um termo associado às monarquias orientais. O primeiro fragmento de Arquíloco que usa essa palavra se refere ao rei Giges da Lídia, mas que a partir de um determinado momento ela começa a ser um sinônimo para rei, né? Só no século V é que nós vamos começar a perceber essa dimensão negativa da tirania, né? Da tirania como uma forma corrompida de monarquia, e que é devida principalmente à teoria política dos atenienses, né? A gente vê Platão, Aristóteles, essa definição que eu dei de tirania, né? Uma forma corrompida de monarquia, o governo de um homem só, em detrimento do bem comum, é a definição que Aristóteles dá na política. Eu fiz esse discurso, né? essa divagação, para dizer que, na antiguidade, a tirania foi um fenômeno muito mais complexo do que a gente imagina lendo Aristóteles e Platão, por exemplo. Ela envolveu uma série de tipos de governos monárquicos, hereditários ou não. A sucessão sempre foi um problema para os tiranos e que durou bastante tempo, né? Como eu disse, a gente tem tiranias até no período helenístico, né? No século I, II a.C. Esses Denomênidas e Emênidas que você mencionou são duas dinastias, duas famílias de tiranos de Siracusa e de Acragas, uma outra cidade da Sicília, que tinham laços de casamento entre si, eles eram aliados e tiveram um papel importante no conflito com os cartagineses em 480 a.C. Eles começaram a se projetar no cenário da Grécia Balcânica, participando dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Píticos, comissionando poesia para divulgar os seus governos, né? E as suas vitórias atléticas, e construindo monumentos nesses sítios, né? Tanto de Olímpia como de Delfos. E essa tirania deles durou mais ou menos até o ano 468 a.C. Ricardo, esses tiranos da Sicília, como você já disse, eles comissionavam epinícios de poetas como Píndaro, Baquílides e Simônides. E você poderia explicar para a gente o que são esses epinícios e como era a relação entre tirano e poeta? E também, se quiser complementar, por que em Píndaro nós encontramos essa divisão em odes olímpicas, píticas, nemeias e istímicas? Certo, a pergunta é longa. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que, desde o século VI a.C., a aristocracia da Sicília e do sul da Itália, né, que a gente chama de Magna Grécia, começou a participar das competições olímpicas, né? Por exemplo, os pugilistas da cidade de Crotona, eles entraram no anedotário antigo, né? Por exemplo, tem uma história de um pugilista de Crotona que entrou em guerra, foi na batalha com Síbaris, vestindo todas as suas coroas olímpicas, né, para mostrar a sua virtude sobrenatural, né, a sua arete. O epinício é um gênero poético que surgiu para celebrar essa vitória atlética. Nós não temos muitos dados sobre a pré-história do gênero. Sim. O que se especula é que ele surgiu de uma canção curta de vitória, que era entoada ali exatamente no momento em que se nomeava o vencedor. E Píndaro, na Olímpica 9, ele menciona a melodia de Arquíloco, né? Então, se especula-se que Arquíloco possa ter sido um compositor desse pré-epinício, vamos dizer assim.
Íbico também. Sim. A gente tem fragmentos que podem ser epinícios, mas o que é considerado o fundador, o inventor do gênero é Simônides, que é um poeta da Ilha de Céus, o seu sobrinho, Baquílides, também de Céus, e Píndaro, que é um poeta de Tebas. Eles eram poetas profissionais, eles recebiam uma encomenda, uma comissão, e eles compunham esses poemas, às vezes demoravam meses, né? Treinavam o coro, compunham a melodia para apresentar essa ode na comemoração da vitória. Muitas vezes nas cidades locais dos vencedores, né? Sim. O Píndaro chama essa expressão epinício, ela é tardia, ela é de Alexandria. O Píndaro chama o epinício de epicômios hymnos, né? O hino para ser cantado junto ao comos. O comos é a procissão, é o cortejo do vencedor na cidade, para comemorar a vitória atlética dele, né? Então era uma apresentação coral. É uma poesia Era uma coral, poesia exato. coral. O epinício é uma poesia coral. Ela pode ter uma dimensão monódica, mas monódica, digo, né, só uma pessoa cantando, mais simposial, né, no simpósio. Então, vamos dizer assim, num contexto secundário de performance. O que a gente chama de performance primária, que é aquilo para qual o poema foi composto, é para ser cantado em coro em uma cerimônia pública, né? Então, a gente tem essa dimensão comunal do epinício. Sim. Né? E muitas vezes ele até aponta para a paisagem. Então há um diálogo entre o local onde está sendo encenado e o que está à volta do público, né? A segunda questão é essa relação, né, entre o tirano e o poeta. Como eu disse, os poetas de Epinícios eram poetas profissionais. Nós não temos, vamos dizer assim, um paper trail, né? Um rastro de documentos sobre como esses contratos eram feitos, né? O que a gente especula é que dentro das convenções do gênero, o poeta tinha que preencher alguns requisitos em relação à família do poeta, à família do vencedor, a cidade, né? Então, às vezes, a escolha do mito, porque às vezes o mito se relaciona com a família do vencedor, então se rastreia a genealogia do vencedor em direção a um passado heróico, né? O Píndaro mesmo, nos Epinícios, ele se retrata como um hóspede do seu patrono, né? Então, mais remetendo àqueles laços de xenia homéricos, né? Sim. Ele não é um poeta contratado que está vendendo o seu trabalho para um aristocrata, para um rei. Ele é um hóspede. Um hóspede. Sim. E, por último, essa questão da divisão, né, do corpus de Píndaro. Esse corpus de Epinícios, que foi a única parte da poesia do Píndaro que sobreviveu intacta, ela recebeu essa divisão na Biblioteca de Alexandria. Na medida do possível, os bibliotecários, os editores, procuraram agrupar esses poemas de acordo com o local da vitória. E também de acordo com o prestígio da modalidade. Então, por exemplo, nas odes olímpicas, que são os poemas para celebrar a vitória nos Jogos Olímpicos, em Olímpia, no Peloponeso, começa-se com uma vitória no carro. Porque as modalidades equestres, elas são mais prestigiosas do que, por exemplo, o pugilato, né? O boxe, que a gente chamaria hoje, né? As odes que eles chamam de píticas é porque elas são vitórias nos Jogos Píticos, em Atenas não, Delfos, em honra a Apolo. As odes istmicas são porque as vitórias são nos Jogos Istmicos, que eram sediados em Corinto, em honra a Poseidon. E as nemeias são as odes que comemoram vitórias nos Jogos Neméios,
que são em honra a Zeus, né, tal qual os Jogos Olímpicos, eram sediadas no Peloponeso. Mais tarde, Argos ficou como a sede, né, mas durante esse início do século V, os jogos eram mais itinerantes. Esses jogos são os principais jogos considerados panhelênicos, né, que recebiam pessoas de toda a Grécia. E eram os chamados jogos coroados, né, porque o prêmio era uma coroa, às vezes de oliveira, às vezes de louro, às vezes de folha de pinho, às vezes de folha de salsão. E eram os mais prestigiosos, né? Quem vencia nesses 4 jogos era um período niketes, né? Um vencedor nesse períodos, né? Nesses 4 jogos mais importantes. Acho que foi isso. Perfeito, resposta completíssima. Quando a gente lê o seu texto, eu tive o privilégio, gente, de ler em primeira mão alguns trechos da dissertação do Ricardo. Quando a gente lê o seu texto, 2 conceitos que chamam muita atenção é de legitimação e identidade, tanto na sua análise do corpus material quanto do corpus literário. E o que a gente quer entender é por que a legitimação e identidade é tão importante para esses tiranos, né, nessa relação da tirania, e se essa legitimação e essa identidade ela era conseguida pelo que a gente pressupõe que seja a força bruta, né? Que é o que é tirânico hoje em dia talvez para a gente é força bruta, né? É uma coisa ou se não tinha outras relações que poderiam ser feitas para estabelecer essa identidade e legitimação. A primeira coisa, né, é que, como eu já falei antes, até hoje a tirania tem esse aspecto negativo. Até o século XX, tirano e tirania eram as palavras mais adequadas para se classificar governos autoritários, né? Então, tirania, por exemplo, aparece muito nos textos da Revolução Americana, do século XVIII. No século XX, nós passamos a utilizar mais ditador e ditadura, né? Que em si é outro palimpsesto, né? Ele é uma palavra que tem uma longa duração e que diz respeito a uma magistratura extraordinária na República Romana e que ficou marcada pelo Júlio César, né? Que foi ditador perpétuo. A tirania, como eu já disse antes, ela se desenvolveu dessas estruturas aristocráticas de poder, de conflitos no seio da polis entre grupos políticos antagônicos. A peculiaridade de Siracusa, que é muito interessante, é que a tirania ali se estabeleceu com uma intervenção externa. O Gelon, que naquela época ele era tirano de Gela, que é uma cidade da Sicília Meridional, em si já uma cidade que já tinha interesses expansionistas, já tinha dominado Camarina, já tinha derrotado Siracusa mesmo em guerra. Esse Gelon é chamado pela aristocracia de Siracusa para intervir na cidade, porque os aristocratas tinham sido exilados por uma revolução popular. A gente não sabe se os Gamora, que eram essa aristocracia proprietária de terra em Siracusa, imaginavam que a intervenção de Gelon seria apenas para restabelecer o seu status quo, né? E, na verdade, o que houve é que Gelon transferiu a capital dos seus domínios para Siracusa, né? Ele tomou a cidade para si e fez algo mais profundo ainda. Ele mudou a configuração populacional da cidade. Ele promoveu a migração forçada de pessoas da cidade natal dele, Gela, de Megaribleia, de Camarina. Ele trouxe mercenários do Peloponeso. Ele basicamente refundou a cidade. E para isso para quê? Para ele se tornar um oikista, né? Um fundador, né? E receber honras heróicas. Os 2 Denômendas que foram bem-sucedidos no poder, que foi o Gelon e o seu sucessor Hierão, o terceiro e último durou 6 meses, que era o Polizalo, eles, além de se basear em tropas mercenárias, né, soldados contratados, eles se envolveram na vida política, na vida cívica da polis, né, e na vida religiosa.
eles começaram a financiar a construção de templos monumentais, né? Isso em si já é uma demonstração de poder político, né? Porque a pessoa que tem a capacidade de mobilizar todos esses recursos, ela se enuncia, né, como o centro do poder. E até, se eu não me engano, a professora Elaine Hirata fala que a monumentalidade na Sicília se relaciona, a monumentalização dos templos se relaciona com com o aparecimento das tiranias. Além da monumentalização, eles passaram a patrocinar os cultos locais, mais tarde até a gente pode falar de Deméter, comissionar a poesia, né, que é o veículo principal de propagação da fama na antiguidade, é a poesia. Ela que mais circula. A moeda também é uma forma de fazer declarações políticas, né? Porque ela, tal como a poesia, também circula. Foram algumas formas, né, deles legitimarem o poder por meio de moedas, de monumentos, de literatura. Exato. Por meio da poesia, eles começam a fazer o que o Mark Thatcher chama num texto de 2021 de política de identidade. Então, eles começam, por meio da poesia, eles se relacionam a esses símbolos cívicos da cidade. Então, eles se relacionam com a fonte Aretusa, com o mito de Deméter, com Hércules, que também é uma figura importante na religião de Siracusa. Eles passam a dedicar monumentos nos santuários, né, se enunciando como siracusanos. E eles não se anunciam como tiranos de Siracusa. Eles falam, olha, Gelon, siracusano. Então, eles se enunciam como parte da comunidade política, né? Mais do que estrangeiros, porque eles eram estrangeiros, né? Eles eram de Gela. Posso fazer uma parte? Claro. Claro. Eu não quero interromper, porque tá tão bonito, né, de ouvir que eu não quero... Mas é interessante pensar essa questão do que era aquela apoiquia, né? Essas apoiquias, né? O que no passado eram chamadas de colônias, né? E hoje em dia o pessoal está nomeando como os gregos nomeavam apoiquias. E é interessante pensar na cidade dali da região da Ática, do Peloponeso, que saem Mediterrâneo afora, né, para fundar essas novas cidades. E durante muito tempo se teve uma leitura dessa relação da Grécia, vamos colocar assim, com suas colônias, né, a Poiquia, numa forma muito parecida com o que foi a colonização moderna, né? Tinha metrópole e tinha colônia. Então se projetava para a antiguidade grega uma relação muito parecida com aquilo que se tinha no período moderno, dessa relação metrópole-colônia, não é? E é muito interessante que os estudos arqueológicos vieram demonstrar posteriormente que algumas questões que eram dadas como certas, como, por exemplo, a malha urbana da cidade, o plano hipodâmico, que sempre foi utilizado, sempre foi pensado como tendo sido criado ali no continente, né, e adotado pela Apoiquia, pelas colônias, no caso. E depois, evidências arqueológicas demonstram que, por exemplo, essa malha ortogonal, lá na Sicília, por exemplo, em algumas situações é anterior ao que acontece na região continental. Então, olha só como quebra um pouco nesse estigma, né, de metrópole-colônia, né? Pensando a colônia e pensando a metrópole, né? Então, muitas vezes há uma inovação na apoiquia, na cidade que foi fundada no Mediterrâneo afora, e de lá é que é mandado para metrópole, vamos colocar assim, né? Só para E pensar. estabelece uma relação de legitimação ali, né? Uma Então, relação de identidade. A gente é daquela região, a gente está fazendo parte da vida helênica, da vida cívica. quem eram os foi gregos, né? Me lembro tem um professor Jonathan Hall, veio aqui para a USP, deu um curso e até publicou um artigo na revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, fazendo essa reflexão, quem eram os gregos, né? Então, os gregos são todo mundo, né, que estão ali nesse Mediterrâneo. O cara pode estar ali na atual Marsella, norte da África, Sicília. Ele é um grego, né? Obrigada. Fecha o parênteses. Ricardo, eu gostaria de falar agora um pouco sobre a forma
do texto, primeiro eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o epinício, né? A estrutura do epinício, que tem antístrofe, o epodo, ecômio, invocação, mito. E não só isso, que aí vem a minha pergunta, que tem, por que chegou mais material do Píndaro pra gente do que outros poetas? Se tem alguma... Se a gente tem essa resposta, porque em relação a outros poetas antigos, chegaram muitos fragmentos, bem pouca coisa, mas o Píndaro a gente tem coisas mais completas. Vamos lá. A primeira coisa, o epinício é uma canção, né? Uma canção coral, cuja finalidade é celebrar a vitória atlética do que a gente chama de laudandos, né? Aquele que é laudado, né? Aquele que é elogiado. Essa sua pergunta, ela tem duas partes. Uma é a estrutura do epinício como uma canção, e a outra propriamente se refere ao conteúdo do epinício. Na estrutura do epinício como uma canção, né, a gente tem essa divisão em estrofe, antístrofe e epodo. É uma divisão que ela está relacionada à métrica. Então, diretamente ligada à musicalidade dessa canção. A estrofe e a antístrofe, elas repetem o mesmo padrão métrico, né? Então, é como se fosse turno contra turno. E o epodo tem um padrão métrico diferente. Ele não é absolutamente diferente, ele tem uma familiaridade, mas é como se houvesse uma quebra ali, né? Então, aí a gente estabelece uma música que ela vai ter esse movimento de turno contra turno e o epodo, que fecha essa parte. A maioria das odes é triádica, né? Então, ela é formada por várias tríades que têm essas estruturas que eu mencionei antes. Mas nós também temos o que a gente chama de odes monoestróficas, que elas só têm estrofes. Então, é uma sucessão de unidades repetindo o mesmo padrão métrico. O número de tríades ou o número de estrofes, ele varia. A gente tem epinícios que tem, por exemplo, 13 tríades, né, que é o maior deles, que é a Pítica Quarta. E a gente tem epinícios que tem 5 tríades, ali compreendendo 100 versos, mais ou menos. E a gente tem, por exemplo, epinícios que são monoestróficos, que são mais curtos, e outros que têm, por exemplo, 12 estrofes. Então, essa é a primeira parte. Em relação ao conteúdo, aí nós vamos entrar dentro de um problema que, vamos dizer, tirou o cabelo de vários estudiosos de Píndaro nos últimos 200 anos, né? Hoje a gente sabe que essa estrutura do epinício que tem um proêmio, um elogio do vencedor, um exemplo mítico, um mito, entremeado por o que a gente chama de gnomai, que são sentenças, que são excertos de sabedoria, são provérbios, né? Vamos dizer assim. Que elas meio que fazem a transição entre as partes, né? Quando os românticos, quando olharam isso, né, eles não entenderam essa estrutura. Eles acharam, ali no século XIX, que o Píndaro era um grande maluco, né? Era um poeta inspirado, né? Não é a questão de ser maluco, era a questão de ser um poeta inspirado, né? Porque ele vai de um lado para o outro, vai, volta, e aí essa canção termina numa apoteose. Hoje a gente sabe que isso tudo é convencional. Todo epinício tem. Uns podem ser maiores ou menores, né? As respectivas partes, mas todos os epinícios seguem esse padrão. E eles são todos direcionados para compor o elogio da vitória. Muito se procurou a respeito da unidade do epinício, porque essa variedade que o Píndaro chama de poiquilia, ela sempre foi uma incógnita, principalmente depois da poética de Aristóteles, né? A unidade sempre preocupou os estudiosos. E o Píndaro não nos mostra essa unidade. Então, principalmente a partir do trabalho do Bundy, que é um estudioso muito importante para Píndaro nos anos 60, é que a gente começou a perceber que tudo ali é convencional. E, às vezes, o mito ele pode ter uma relação, né, como eu já mencionei antes, com a cidade
do vencedor. Às vezes ele tem uma relação com o local dos jogos. Por exemplo, a Olímpica 1, que ela comemora uma vitória de Herão de Siracusa, ela tem lá um longo mito da história de Pélops, né, um herói fundador do Peloponeso, e da fundação dos Jogos Olímpicos por Héracles. A princípio, não tem uma relação com Herão de Siracusa, né, se a gente for olhar assim só na superfície. Mas tem uma profundidade ali, de ligar o Peloponeso com a Sicília. E aí a gente vai descobrindo essas questões. Em relação a por que Píndaro sobreviveu e os outros não, né? Principalmente o seu rival, Baquílides. Isso é uma pergunta para os bibliotecários e copistas, né? O que a gente sabe é que Píndaro sempre foi um predileto, embora quando se descobriu Baquílides no final do século XIX, se descobriu que os epinícios dele eram muito menos floreados do que o de Píndaro, né? E a linguagem é muito mais simples de entender. A gente sabe que os bizantinos tinham um interesse particular, né? E a maioria dos manuscritos que a gente tem descendem, né, de manuscritos bizantinos. Então, talvez a gente tenha que agradecer aos bizantinos, porque os epinícios sobreviveram praticamente intactos, né? Tirando uma parte das istmicas que eles mudaram de lugar, né? Porque antes eram olímpicas, píticas, istmicas e nemeias. Eles inverteram. E aí a gente perdeu o final das istmicas nessa inversão aí. Mas tirando isso, é um grande privilégio, porque é um poeta que tem um corpus grande, né? E em relação aos outros gêneros que ele compôs, porque ele era um poeta super prolífico, a gente tem fragmentos só, né? A gente volta para aquele deserto que todo estudioso de poesia arcaica da lírica arcaica principalmente se depara, né? Só fragmentos. E agora, indo para uma segunda parte do seu trabalho, você trabalha com essa parte mais do literário, mas também trabalha um pouco com a cultura material, né? E até por isso que tem bastante a ver com o nosso núcleo. E você analisa algumas inscrições feitas em dedicações votivas, né? Nos tempos gregos. E o que eram essas dedicações e esses suportes em que elas eram feitas, né? Os trípodes, os elmos, para que eles serviam, qual que era essa estrutura? Uma coisa que me interessou, né, foi descobrir qual era o papel do epinício nessa teia complexa que é a legitimação da tirania em Siracusa. E também perceber pistas em outros contextos, né? E é quando a gente olha para a tirania, para a tirania principalmente de Herão e de Gelon, elas deixaram marcas na paisagem, né? Uma delas são essas dedicações que eles fizeram nos dois santuários mais importantes para os gregos, que é o santuário de Delfos e o santuário de Olímpia. Na via processional de Delfos, se encontrou lá um grupo de monumentos, só sobreviveu a base, né, relacionado aos Deinomênidas. Um deles, a inscrição está razoavelmente preservada, né? E lá se diz que Gelon, siracusano, ele não fala que ele é monarca, né, que ele não é Basileus, rei, não fala que ele é tiranos, dedicou essa trípode e essa vitória, né? A gente sabe também por uma fonte indireta do Pausanias, que era uma trípode dourada com uma representação da deusa da vitória, Nike, né? E ela ali estava localizada no espaço da via processional, perto da dedicação que os gregos fizeram para comemorar a Batalha de Plateia. Essa dedicação de Gelon foi para comemorar a vitória que ele conquistou, junto com os Emênidas de Acragas, contra os cartagineses na Sicília. Mais ou menos na mesma época em que os gregos do continente, da Península Balcânica, estavam enfrentando os persas. Desde cedo começa a haver uma espécie de sincronicidade, de narrativa de sincronicidade entre esses dois conflitos. Como se eles fossem só pontas, duas faces da mesma moeda, né? Então, olha, nós lutamos contra os bárbaros aqui na Sicília, vocês lutaram contra os bárbaros
aqui na Grécia, em Salamina, em Plateia. Essa é tanto a posição do monumento quanto o fato dela ali anunciar a batalha de Himera, né, que foi essa vitória contra os cartagineses, já enuncia essa tentativa de se parear. O elmo que você mencionou, o local de achado dele é outro. Ele foi encontrado em Olímpia, é um elmo etrusco, que tem lá uma inscrição epigráfica, que diz lá que o Irão, também o siracusano, dedicou este elmo, né? E que se especula que se descobriu mais desse tipo de elmos, né? O que eu usei é o do Museu Britânico, que a inscrição está mais clara, vamos dizer assim. Mas se descobriu mais desse tipo de elmo. E o que o Irão fez? Ele dedicou os despojos da guerra em Olímpia. O Gelon também já tinha feito isso, que ele construiu o tesouro dos cartagineses, também com os espólios da guerra e as doações para o templo de Zeus. Então, essa é uma forma primeiro, de se inserir nesse espaço, que é um espaço grego, e é uma forma também de se mostrar para os gregos do continente como gregos, porque eles podem participar desse espaço. E as dedicações assim dos Deinomendas, principalmente em Delfos, elas eram muito suntuosas. Os restos do tesouro dos cartagineses, aí já em Olímpia, também demonstram que era uma construção razoável. Era para ostentar. Exato, né? Uma vez a professora Paula, repetindo o professor Antônio Medina Rodrigues, disse que a Sicília era o Texas dos gregos, né? Onde tudo era superlativo, né? Só uma parte. Sim. É interessante observar essa questão da identidade, né, que foi colocada também pela moeda, né? Como eles colocavam um aspecto identitário nas suas moedas, né? Lembrando que as moedas da Sicília eram consideradas verdadeiras obras de arte. Elas são belíssimas, elas são, né, maravilhosas. Então eles valorizavam muito esse aspecto. Então eles colocavam lá em Acragas, por exemplo, o caranguejinho era uma marca identitária, né? A Aretusa, lá nas Siracusa, sempre tinha uma marca que reforçava essa identidade da cidade, né? Essa questão da polis, né? Mesmo sendo lá no Texas, da Grécia. E, Ricardo, ainda sobre a sua dissertação, eu queria que você falasse para a gente o que você quer dizer sobre uma atlopolítica. Esse termo não é meu, ele foi cunhado por um estudioso chamado Nigel Nicholson, em 2016, como forma de estudar a confluência entre vitória atlética e ação política no Ocidente grego. O Ocidente grego é a Sicília e a Magna Grécia. Principalmente de que forma essa vitória ela era memorializada. E ali a gente vai encontrar várias formas de difundir essa vitória. Uma delas é o que ele chama de narrativa do herói atleta, que a gente não tem isso não sobreviveu de forma integral do período arcaico, mas a gente tem relatos posteriores do quê? De anedotas, né? De histórias dos vencedores, por exemplo, o Milo de Crotona, que eu citei mais cedo, né? Que ele foi lutar contra Síbaris vestindo todas as coroas, mas também retratar essa vitória, né? Esse trabalho para se conquistar a vitória como um teste heróico. Então, por isso que a gente chama de narrativa de herói-atleta, porque o atleta é projetado como um herói do passado homérico, vamos dizer assim, né? Tem o epinício, que é a forma que ficou mais associada às tiranias, e é curioso porque o epinício tem uma vida curtíssima e ele basicamente acaba quando acabam as tiranias. É óbvio que na Grécia Balcânica a gente está tendo uma transição, né? De formas aristocráticas de governo para formas mais populares, vamos dizer assim. E não só essa difusão por meio da poesia, mas também por meio das dedicações que a gente já conversou, né? Nesses santuários. Também nas inscrições, né? E nessas inscrições elas
elas remetem a outro gênero poético, que é o epigrama agonístico. Agonístico porque está relacionado com o agon, né? Que é a disputa, que também foi outro rival do Epinício na memorialização dessas vitórias. E que, curiosamente, continuou até o período helenístico. Né? A gente tem epigramas agonísticos até para a vitória dos Ptolomeus, por exemplo. Né? E o Epinício praticamente morreu. O último Epinício que nós temos notícia, ele foi feito pelo poeta Eurípides, né? Aquele tragediógrafo ateniense, para a vitória do Alcebíades, de Atenas, porque ele ganhou vários prêmios na mesma Olimpíada. Né? Então, a atlopolítica é isso, né? É a forma como a vitória atlética foi utilizada, não só no caso de Siracusa e de Acragas, na política local. Né? Eu falei de Crotona. Crotona, no século VI, tem uma lista enorme de vencedores nos Jogos Olímpicos. E é justamente na mesma época que Crotona tem uma grande rival ali na região da Calábria, que é Síbaris. Então, a participação dos vencedores de Crotona indica também alguma coisa dessa rivalidade com Síbaris. E no caso dos tiranos, é importante para se afirmar como grego, para se afirmar como monarcas legítimos, né, e não como tiranos na acepção tardia, né, e também projetar isso para a comunidade local, né, porque a gente sabe que o poder político ele é sempre frágil, né, o topo, né, da cadeia alimentar, o ar é rarefeito, né, e é uma posição sempre complicada, né, a queda é muito rápida, né. Então é importante vamos dizer, essa estratégia de relações públicas por meio da poesia, né? E é curioso que, pensando hoje, não só hoje, né, mas na modernidade, assim, como tem esse discurso, né, o atleta herói. Se a gente for ver a base jornalística para falar sobre atleta, principalmente quando vai chegando Olimpíadas, né, ou um evento grande, é atleta herói, sabe, o herói, e aí colocam muito esses termos para falar dos atletas de forma geral, e é curioso ver que isso já estava. Ele representa o país, né? Representa o país. Né? Isso, tem esse apelo popular, é diferente. Que é importante para uma legitimação e manutenção de um poder, né? Você ter o apoio popular. E aí eu acho assim, pensando mesmo nas nomenclaturas, de como é colocado no jornalismo, programa de entretenimento, essa questão do atleta herói, né? Então. Só uma complementação, né? Se a gente olhar a permanência, né, desse fenômeno, né, da competição atlética, como você falou, a gente vai perceber repetições, né? No caso do jornalismo esportivo, da narrativa do herói atleta. Né? No caso, por exemplo, do cortejo do vencedor, a gente sempre tem, por exemplo, quando se ganha a Copa do Mundo no Brasil, que faz muito tempo. Já tenho. Tem lá aquele cortejo enorme no carro do Corpo de Bombeiros, né? O atleta, ele recebia alguns privilégios quando ele voltava vencedor, né? Ele, por exemplo, ele podia ter refeições ali no Pritaneu, né? Ele recebia uma estátuas, exato, né? Essa tradição de prêmio monetário, né? Se você vê por exemplo, nas Panateneias de Atenas, você ganha várias ânforas de azeite, né? Água em azeite. Hoje em dia tá caro, acho que vale a pena. Exato. Acho que é um bom prêmio pra gente também. Sabe o que é engraçado? A gente estava lendo o texto da Deborah Steiner para o nosso grupo e tem determinado momento em que ela fala que, por algum motivo, quando profanavam essas estátuas desses atletas, eles achavam que era por isso que eles estavam perdendo nos jogos. E aí eles tentavam resgatar. Às vezes a estátua tinha sido jogada num rio, ela fala sobre uma estátua que é jogada num rio, e eles recuperam a estátua, colocam, ela fala, não, vamos pôr aqui de volta, porque é por isso que a gente está perdendo nos jogos. Então, as estátuas têm a ver com essa política, né? Tava tão ali enraizado na sociedade que eles tinham até isso, né? Se eu profanar isso aqui do atleta, ele já estava ali quase com um status de Deus ali, né? Se eu profanar isso daqui, a gente vai ter azar nos jogos. Mas passando então para uma outra questão interessante dessa legitimação, é que você fala muito das deusas Perséfone e da mãe dela, né, a Deméter.
e como elas foram integradas, elas foram usadas nesse programa de legitimação mesmo dos tiranos, né? Eu queria que você me explicasse um pouco como essa integração se deu. Nós sabemos hoje, né, principalmente depois do trabalho do Polignac, em 95, né, da importância do culto de Deméter e Perséfone na integração das duas partes da cidade, né, da Haste e da Cora, né, do perímetro urbano e da zona rural, por meio dos santuários dessas divindades, né? Então, tinha um templo de Perséfone e Deméter na Haste, e outro na Cora, e uma via processional. E tem, por exemplo, né, as Tesmofórias, que é um festival importante, né, de Deméter e Perséfone, que faz parte ali dos ritos de passagem das mulheres da polis, né? Na Sicília, elas eram praticamente as deusas padroeiras, né, das deusas tutelares da ilha. E desde muito cedo começam a circular mitos que relacionam o rapto de Perséfone à paisagem da Sicília, no sentido de que o rapto de Perséfone ocorreu lá. A gente tem um relato mais tardio do Diodoro Sículo, que ele fala que Hades raptou Perséfone em Ena, que é uma cidade ali praticamente no centro da Sicília, né? Ele abriu a terra, pegou Perséfone, se dirigiu até Siracusa, abriu a terra de novo, levou ela para baixo, né? Então ele fez esse percurso do centro em direção ao oriente da ilha, e que é justamente a parte grega da Sicília, porque o ocidente, a parte mais ocidental, onde tem hoje Palermo, né, que era Panormus, era fenício. E desse buraco, né, que Hades abriu, brotou uma fonte, que fica mais ou menos a 5 quilômetros, ficava mais ou menos 5 quilômetros do perímetro urbano de Siracusa. E ali se estabeleceu um culto a Perséfone, né? E o Diodoro diz que quem fundou o templo para Core, né, que é outro nome de Perséfone, né, moça, né, donzela, foi justamente Héracles, né? Porque ele estava vindo de coletar os bois de Gerião, né, atravessou o estreito e fundou ali, chegou na Sicília e fundou ali nessa fonte, que chamava Chiane, o culto de Perséfone. Uma particularidade interessante no caso dos Deinomênidas, né, esses dois tiranos que eu mencionei antes, o Gelon e o Hierão, é que na cidade deles, eles eram herdeiros do sacerdócio de Perséfone, né? Eles eram sacerdotes titulares da deusa. Esse relato vem do Heródoto. O Heródoto fala ali que um ancestral do Gelon resolveu uma crise da cidade, uma estasis, por meio de mostrar ali os paramentos da deusa. Eles usaram, em Siracusa, eles usaram essa posição, né, de sacerdotes da deusa. O Píndaro mesmo cita isso na Olímpica 6, né, que o Hierão atende aos ritos das duas deusas. Eles patrocinaram a construção dos templos. Na poesia que eles comissionaram, a gente vê sempre uma alusão a essas divindades, em algumas odes. Por exemplo, na Nemeia 1, a Sicília, a ilha toda, é caracterizada como um presente que Zeus deu de casamento para Perséfone, né? Então, há até uma ressignificação, né, do rapto, do estupro de Perséfone, né, como um casamento legítimo. E mais do que isso, como a ilha sendo um território dessas divindades. Então, instrumentalizar o culto das deusas foi muito importante, porque esse culto era central na religião da polis. Eu fiquei, antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu fiquei curiosa, que é como tem essa dimensão espacial, né, em Píndaro, que fala muito da paisagem, né? E existem estudos que mostram que é verossímil, assim, com a realidade, a paisagem construída ali, ou é uma coisa poética, se realmente era igual ou não era, a gente sabe disso? Ou se as escolhas ali de paisagem era uma construção poética, ou se realmente estava calcado na realidade. Pode dizer que parte é Sim. construção poética,
né? Vamos dizer, uma licença poética, mas em parte tem uma relação direta com a paisagem. Então, por exemplo, na Pítica 2, né, que eu traduzi, a abertura da ode é Hierão chegando em Siracusa, e ele chegando exatamente na ilha Ortígia. E aí ele aponta para vários lugares, né? É óbvio que poeticamente, ali usando bastante metáfora, Sim. mas ele aponta, por exemplo, ao templo de Artemis que existia em Ortígia, né? Sei. Ele aponta para a fonte, né? E que são lugares que a gente encontra até hoje lá, Sim, né? sim. A Siracusa ainda existe, né? A fonte Aretusa também, né? Tô pensando em mestrado para algum aluno, né? Pela materialidade, né? E pensando nos textos de Píndaro, tentando entender isso. Tem um estudo muito interessante de inglês que chama David Fern, que ele estuda esse mecanismo da deixis, né? Que é o apontar em Píndaro justamente para a paisagem, né? Tem o caso do vulcão Etna, né? Que na Pítica 1 ele aponta para uma erupção do vulcão, ele descreve com riqueza de detalhes, né? E não tem como perder o Etna ali naquela região. Sim. Agora falando sobre as moedas, né? A Naiade Aretusa, ela já era representada nas moedas em Siracusa antes mesmo da chegada dos tiranos. E eu gostaria de saber por que que eles vão continuar representando, né, a ninfa e também por que representam a figura do deus rio Alfeu nesses tetradracmas. Trava-língua. Trava-língua. Os gregos não ajudam a gente nesse item, né? Aretusa é uma fonte que fica em Ortígia. Ortígia é uma ilha ali do oriente da Sicília, onde se formou a primeira povoação que deu origem à cidade de Siracusa, né? Logo cedo, pelo menos desde o século VI, a gente começa a ver uma série de narrativas míticas ligadas a essa fonte. Eu imagino que pela importância, né, da fonte de água doce para uma comunidade isolada, vamos ser francos, no meio do nada, naquela época, né, devia ser muito considerável, né? Então, Aretusa passou praticamente a se tornar um símbolo nacional, né? Da mesma forma que, sei lá, os cariocas sempre vão olhar para o Pão de Açúcar, né? E para o Cristo Redentor da mesma forma, né? A paisagem e a identidade se confluem muitas vezes, né? E ela passou a ser... E a ninfa que representa essa fonte, né? A náiade, né? A ninfa aquática, passou a ser representada nas moedas. Nas cunhagens mais antigas, ela está bem pequenininha, é a cabeça de uma mulher cercada de golfinhos, né? E que é até uma metáfora interessante para a própria ilha Ortígia ou para a própria Sicília, né? Uma mulher isolada, né, no meio do mar. Os Deinomênidas perpetuaram essas imagens cívicas, né? Eles não trouxeram, por exemplo, motivos das cunhagens de Gela, né, da onde eles vieram, para a cunhagem de Siracusa, né? Eles se apropriaram e, na verdade, a imagem de Aretusa foi ficando cada vez mais sofisticada. A imagem da cabeça aumentou, né? As moedas de prata que o Gelon e o Heron cunharam são maravilhosas de se ver. Essa ninfa, né? Como eu disse, ela passou a ter uma história de fundo. Essa história de fundo é como ela foi perseguida pelo rio Alfeu, que é um rio que fica no Peloponeso, perto de Olímpia, e atravessou o mar para aparecer em Ortígia. Essa história ela tem várias versões. A gente tem até uma famosa nas Metamorfoses de Ovídio. Uma constante é que Aretusa foi se banhar no rio Alfeu. O rio Alfeu ficou completamente louco de paixão por Aretusa. Aretusa era parte ali do cortejo de Ártemis. E ela corre desesperadamente, pede ajuda para Ártemis, e aí Ártemis transforma ela numa fonte. E aí ela atravessa o oceano não, né? O mar Mediterrâneo, e brota lá em Ortígia. É curioso que se cria, miticamente, uma ligação entre os dois espaços. O do grego
Uhum. vamos dizer, o metropolitano, né? O lugar de origem, e o lugar onde se funda a poiquia. E isso vai aparecer na poesia do Píndaro, por exemplo. Eu falei, né, que os Denomênidas mantiveram essa cunhagem que já aparecia no período da Siracusa aristocrática, durante toda a tirania deles. A única exceção praticamente confirma a regra, que é uma moeda que se atribui à primeira cunhagem ali de quando Gelon chegou no poder, e aí é uma figura de uma divindade aquática masculina e que se atribui ao rio Alfeu. Então, o outro lado da lenda de Aretusa, né, de que ela tinha sido perseguida pelo rio Alfeu e que a fonte é uma mistura das duas águas, vai aparecer na moeda, né? É isso que é interessante. E também a outra parte que você comentou que eu achei interessante foi sobre a questão de ser uma fonte, a importância da fonte de água doce, de como fica atual o discurso que a gente tem hoje de homem, natureza, questões climáticas, de como dá para fazer um estudo também a partir de Píndaro sobre essa relação de como eles já valorizavam esses recursos que a gente precisava, né? E tá ali, de alguma forma, nos mitos, na poesia, e eu achei bem legal. As fontes de água doce, os rios da Sicília aparecem muito nos Epinídeos de Píndaro. Então, E as suas deusas tutelares. Isso é muito interessante, né? Porque temos também as fontes termais, né? Águas quentes que eram consideradas com propriedades curativas, né? Bom, alguns também colocavam alguns problemas. Não vá tomar banho naquela fonte que ali a lama ali não é muito boa. Então tem esse, né? Mas sempre tem um quê a mais, né? Nessa relação com a fonte, né? Isso lá na Britânia, né? Onde o atual Bar, na Palestina, atual Tiberíades, sempre tem essa relação muito forte com as fontes, né? Interessante pensar nisso também, né? Bom, então a gente encerra o primeiro bloco, mas eu gostaria de agradecer o Ricardo, porque eu acho que é uma pesquisa que nem é de nível de mestrado, assim, já nível de doutorado, é uma excelência na pesquisa. Gostaria muito de agradecer você ter nos proporcionado essa experiência de adentrar a tirania por meio de Píndaro e da cultura material. Agradeço muito mesmo. Você pode passar aqui esse artigo, por favor? esse aqui, né? Eu gostaria de deixar uma dica. Então, se vocês gostaram do trabalho do Ricardo, tem esse artigo que saiu pela Honey, né, a revista de estudos clássicos e tradutórios, em que ele trabalha a Pítica 1, né, que foi o seu trabalho de iniciação científica, né? Sim. Então, ele trabalha com a Pítica 2 no mestrado, mas a Pítica 1 ele já traduziu e fez esse comentário, tá na Honey. Vocês podem baixar, eu altamente recomendo para vocês continuarem se aprofundando um pouco mais na tirania e na relação com a poesia arcaica. Agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco com o professor Wagner. E a gente gostaria de fazer um procedimento um pouco inverso do que a gente faz geralmente, porque a gente traz um pouco mais de classicistas do mundo da literatura. E a gente queria fazer o processo inverso. A gente sempre pergunta para eles qual que é a importância da cultura material no trabalho deles, e para o senhor a gente gostaria de saber qual que é a importância da fonte escrita, das fontes literárias para o trabalho do arqueólogo. Obrigado mais uma vez. Bom, antes de tudo, quero parabenizar o Ricardo, né? Calmo, didático, aprofundado. Parabéns, é muito, muito bom. Bom, é uma pergunta interessante, não é? Porque nós trabalhamos com arqueologia, né? Eu fiz história na graduação e depois comecei a me aprofundar nesse universo da arqueologia. E a arqueologia, ela tem uma característica de se, a- se arvorar muito no trabalho de campo, na informação técnica, vamos colocar assim, e principalmente uma arqueologia pré-histórica, não é? Mas nós que trabalhamos com uma chamada arqueologia histórica, porque trabalhamos com o momento em que se produziu textos, não é? Naturalmente nos valemos dos textos, né? Então, eu entendo, eu pratico e eu passo para os meus orientandos que você trabalha com a documentação arqueológica, você trabalha com a materialidade, mas a documentação textual, ela é muito importante para fazer toda essa
confluência de informações, diálogo, enriquece demais o trabalho do pesquisador quando ele consegue estabelecer essa conexão entre aquela materialidade que está sendo estudada, pode ser a documentação epigráfica, numismática, enfim, a, a paisagem, e você consegue também levar em consideração a documentação textual. Vimos aqui alguns exemplos, né, como o próprio Píndaro e o próprio Diodoro Sículo, né, que foi mencionado aqui, o próprio Aristóteles. Então é inescapável. Para nós que trabalhamos com o Mediterrâneo, para nós que trabalhamos com arqueologia mediterrânica, não é? É inescapável. Tanto é que nas universidades europeias é muito comum esses estudos clássicos, não é? Que envolvem essa formação mais plural, mais completa, não é? Nós somos arqueólogos, mas nós temos que sempre ter essa formação mais completa que consiga dialogar com toda essa documentação textual também, né? Muito importante. É muito bom a gente ouvir um pouco também do arqueólogo né? sobre a importância do texto. O nosso trabalho é esse de intersecção mesmo. Acho que isso que é o que é o nosso diferencial no Nelemac, né? Isso. E ainda falando sobre literatura, um dos primeiros trabalhos acadêmicos que o senhor fez foi uma análise estrutural da epopeia do Gilgamesh. E como foi trabalhar com Mesopotâmia e de que forma se deu essa transição para Grécia Arcaica? Vocês foram longe, né? São mais de 30 anos atrás, foi onde Ah. tudo começou, né? Eu sempre tive essa paixão pela antiguidade, né? E quando eu comecei, eu me debrucei nessas leituras de Mesopotâmia e de Egito, mas também de Grécia, né? A Ilíada, a Odisseia, foi onde tudo começou. Falei, bom, quero começar do começo, né? Vamos lá para a Mesopotâmia. Foi assim, foi meio que do nada comecei a ler. E aí comecei a me deparar com uma documentação arqueológica, os estudiosos que trabalhavam com Mesopotâmia, e também uma documentação literária, vamos colocar assim, né? E aí eu fiquei, né, tentando me aprofundar, fiquei lendo o professor Ciro Flammarion Cardoso, fiquei lendo o professor Emanuel Bunzon, do Rio de Janeiro também, e cheguei na epopeia do Gilgamesh. E aí fiquei apaixonado, fiquei encantado em imaginar que era possível, a partir da leitura de um mito, vamos colocar assim, entender a sociedade, projetar tudo aquilo para a sociedade. Foi essa a minha intenção naquele trabalho. Então eu comecei a me debruçar tanto na epopeia, aquilo que a epopeia me trazia, sobre como se dava o mito que envolvia o Gilgamesh, todo aquele universo cosmológico e cosmogônico, vamos colocar assim, que envolvia a própria criação do mundo, e como que isso se traduzia na materialidade. Então eu comecei a estudar, naquele momento, as corveias e o trabalho compulsório, né? As corveias é um pouco isso, do trabalho, de certa forma, compulsório que aqueles habitantes daquela região mesopotâmica e também do Egito tinham que realizar, não é? Naquele momento histórico. E muito pautado na documentação cuneiforme, para o caso da Mesopotâmia, e papirológica, vamos dizer assim, no caso do Egito antigo. E aí também me apoiei numa discussão historiográfica conceitual, que era essa questão da história estruturalista, né? História estrutural. Aí eu comecei a ler o Marcel Detienne, que é um autor que eu gosto muito, né? Que trabalha muito com mitologia grega, inclusive. Tem um texto dele que eu adoro, chama Orfeu no Mel. Amo. Indico para quem quiser ler, que é maravilhoso, que fala do Orfeu, fala da questão de como que ele tentava analisar um mito do ponto de vista de entender aquela sociedade grega e tal. E foi aí que eu comecei a desenvolver, do ponto de vista conceitual estruturalista, vamos colocar assim, essa questão do entendimento da sociedade, mas me
me pautando muito naquilo que o mito me colocava. Então, eu fiquei me debruçando no mito, mas ao mesmo tempo tentava ir na materialidade para tentar entender as questões relacionadas à Corvéia. Onde no mito que eu encontrava isso? Onde... Então, eu partia da documentação material para tentar dialogar com o mito, mas também partia do mito para tentar buscar na documentação Uma relação material dialógica. uma relação dialógica entre aquilo que se apresentava tanto num documento quanto em outro. E foi assim que tudo começou, né? E ainda, né, falando um pouco dessa transição, no mestrado o senhor trabalhou com questões importantíssimas a respeito do culto de Héracles na Sicília, que o Ricardo comentou brevemente, que a gente viu que Héracles estava relacionado com o culto de Perséfone também, né, como um culto um mito se relaciona com o outro, né, dentro desse sistema. E o senhor trabalhou isso por meio da iconografia monetária, né? O senhor poderia explicar um pouco como foi essa pesquisa que a gente tem aqui? Deixa eu só mostrar para eles. Esse daqui é o trabalho de mestrado do professor Wagner, em que ele trabalhou com o mito de Héracles e o culto de Héracles, na verdade, lá na Sicília. Na época que o mestrado a gente fazia em 5 anos, né? Tá invejando aqui um pouco. 5, 6 anos, né? É muito interessante essa sua pergunta, né? Porque eu chego aqui procurando algum professor para me orientar, queria continuar desenvolvendo minhas pesquisas com a epopeia do Gilgamesh, Corvéias, Mesopotâmia, enfim, mesmo Egito. Aí eu encontrei a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, que naquela ocasião era professora do programa tanto da arqueologia quanto da história. E a professora Florenzano, eu comecei a cursar uma disciplina dela chamada Moeda e Noção de Valor no Mundo Antigo e deixei com ela meu trabalho. Falei, professora, eu queria que a senhora lesse meu trabalho e me dissesse se é possível desenvolver uma pesquisa nessa linha. A senhora consegue me orientar? Alguma coisa assim. E começaram a ter as aulas e passa um mês, chega no segundo mês, eu falo, ai meu Deus do céu, será que essa mulher não vai me responder? E um dia ela volta, e ela, folheando o meu trabalho, ela falou assim, isso é um mestrado, praticamente. Eu falei assim, poxa, me senti envaidecido até. Ela falou, só que não oriento em Mesopotâmia. Você quer trabalhar com um outro herói, um herói grego? Eu te apresento o Héracles. Você tem interesse em trabalhar com Héracles? Só que eu trabalho com moedas. Você tem interesse em trabalhar com Héracles nas moedas? E eu, né, apaixonado por tudo aquilo, falei, claro, sem dúvidas. E eu começo a estudar o Héracles nas moedas da Sicília por conta dessa provocação da professora Florenzano, e foi onde tudo começou. E aí, esse trabalho é muito interessante abordar isso aqui, porque as pessoas, no senso comum, não imaginam o potencial de uma moeda, de se estudar a partir de uma moeda. Porque geralmente as pessoas conectam a moeda a estudos econômicos, naturalmente. Só que é importante enfatizar que no mundo antigo, as esferas são muito imbricadas, amalgamadas. Então, é muito possível e muito plausível estudar religião, outros aspectos da vida pela moeda. E foi o que eu fiz. E foi o que você fez um pouco também, né? Escapou um pouco desse aspecto econômico da moeda. Não era meu interesse naquela ocasião, então eu comecei a estudar essas imagens de Héracles nessas moedas da Sicília. Fiz um recorte cronológico e comecei a levantar, fiz um grande levantamento de todas as moedas que tinham Héracles e que imagens eram essas. Então, imagens vinculadas ao trabalho com o leão, de Nemeia, algumas outras moedas. Tinha uma moeda que era muito peculiar. Ela tinha uma moeda belíssima, um tetradracma. Ela falou de tetradracma aquela hora, então só para aproveitando a oportunidade, né? Deixa eu esclarecer para quem não sabe. O dinheiro, a moeda, ela trabalhava dentro de um sistema ponderal, um sistema econômico, não é? Então, seja lá no sistema ponderal eubóico ou ático, ou mesmo ali na região da Sicília,
se adotava um sistema ponderal. Nesse universo grego, a moeda cuja unidade era a moeda principal era a dracma, não é? E ela tinha suas subdivisões para menos, que seriam centavos, né? Como o próprio óbolo, que os comediógrafos, os tragediógrafos, né, falam incessantemente dessas moedinhas. Coloca-se, por exemplo, que se ia para Ágora com um óbolo na boca e imagina, conduzindo o óbolo na boca para poder ir lá e tirar a moedinha e mostra e sai comprando as coisas, uma coisa meio surreal assim. E e as moedas que são maiores que a dracma, então unidades que são menores, unidades que são maiores. E dessas unidades maiores, temos o de dracma que corresponde a 2 vezes o peso de uma dracma, e a tetradracma corresponde a 4 vezes o peso de uma dracma. E essa questão do peso ela é muito rigorosa. Então, essa autoridade emissora, esse governante, mandava produzir essa moeda, e esse sistema tinha tantos gramas corresponde a uma dracma. E aí por aí vai. E aí, essa tetradracma de Selinonte, ela tinha uma imagem de Héracles lutando contra um touro. Falei, gente, mas o que é esse touro? Aí comecei a ler a respeito, né? E aí eu descobri, né, que ao longo de muito tempo, muitos estudiosos, numismatas, historiadores, ficaram intrigados com quem que o Héracles está lutando. É com o deus Rio? Porque não sei se todos sabem, mas o rio era representado também na forma de touro, não é? Então é com Deus Rio que ele está lutando, porque isso é um aspecto importante de Héracles, como é Deméter, né? Ele é um herói civilizador, não é? Então ele leva essa helenidade, né? Ele é um promotor dessa helenidade Sim. nesse universo mediterrâneo, né? Como é Deméter, né? Então, muitos acreditavam que ele estava domesticando o rio ou lutando contra alguma força de algum monstro local. Aquela população local eram os sícanos, né? Os sículos. Mas não, depois descobriu-se que se tratava do touro de Creta. Falei, bom, já existe uma conexão de Dédalus com a ilha, né? De Dédalo, né? Com a ilha. Mas o Héracles, uma conexão com Creta, né? Fiquei pensando nessa conexão de Héracles com Creta. E aí comecei a entender que as levas colonizatórias podiam vir de Megra e Bleia, por exemplo, diretamente para ou de outras cidades ali da Grécia Balcânica, vindo diretamente para a Sicília, mas também houve também aquela movimentação via a ilha de Creta para chegar na Sicília. Então há uma genealogia e há uma tentativa de configuração dessa helenidade, dessa conexão, vamos colocar, a grosso modo, metrópole-colônia, também passando por Ilha de Creta. E colocar essa luta do Héracles contra o touro da ilha de Creta fazia parte dessa construção também de uma identidade grega. Então, fiquei muito curioso com relação a isso e fiquei muito pensativo em relação a todas essas questões, né? Muito legal. E o trabalho também apresenta um catálogo, né? No final tem um catálogo dessas moedas, então quem se interessar tem as moedas no catálogo ao final da dissertação. E, professor, falando um pouco sobre as moedas, né, que eram cunhadas com as imagens do Hércules, ela se deu também como parte de um programa de legitimação do poder pelos tiranos ou não? Digo por causa dessas questões narrativas tanto dos Heráclidas, envolvendo os filhos de Hércules, que são os filhos de Hércules, né? O mito de que eles tinham ido reivindicar a Sicília, fazia parte também, assim como o Ricardo pontuou de outras ações. É muito interessante, né? Antes eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do Héracles e o Hércules, né? É muito interessante porque a gente tem uma tradição greco-romana, né? Vamos colocar. Eu tenho trabalhado um pouco sobre isso e pensado um pouco sobre essa questão dessa projeção daquilo que é grego para o romano. Já volto na sua pergunta, tá bom? Vou tentar não me perder. Tá bom. A gente tem então uma continuidade, até dei agora recentemente
um curso no MAI, As Faces Gregas do Império Romano, em que a gente verifica essa conexão do universo romano com o universo grego, muito por conta dos primeiros contatos lá atrás, né, no século II antes de Cristo ainda, quando os romanos começam a interferir ali na política né, da região da Macedônia e tudo mais, e os despojos de guerra chegando em Roma, com um pouco, né, foi colocado pelo Ricardo, essa questão do triunfo. Então imagina lá em Roma chegando com todo aquele espólio de guerra grego, então aquela grecidade, aquela helenidade começa a chegar com muita força, né? E aí, claro, há resistência em Roma, como no Senado, como do próprio Catão, mas há uma força grega chegando ali inescapável. E toda a construção que se dá depois, até por conta dos imperadores, Nero, Adriano, há uma força muito grande para se helenizar. E o romano, né, como diz Susan Alcock, né, um pouco no sentido de Horácio, né, o grego, o romano, ele ele é o conquistador, mas ele acaba sendo conquistado pela cultura grega, não é? Então, nós temos então uma continuidade natural, né, desse pensamento grego, dessa forma de entender o mundo grega, para aquilo que vai ser a própria humanitas romana posteriormente. Então foi natural essa transposição do mundo grego para o mundo romano. E essa transposição se dá em várias esferas, e se dá na esfera religiosa também, né? Então se transpôs Atena, Minerva, né, Zeus, Júpiter. Só que é muito curioso e às vezes perigoso, depende do contexto, né? Porque às vezes é uma grande generalização, no final das contas, né? Porque a gente tem uma realidade, por exemplo, Zeus, né? Que tem, imagina Zeus ali naquele universo grego. Quantos Zeus não tem ali, não é? Né? Com Já seus era plural já lá, era né? plural lá, exatamente, não é? Então temos uma diversidade tão enorme de formas de culto, né, de rituais, de se entender o Deus como ele é visto nessa localidade, Apolo, e por aí vai. Então, ainda transpor isso para o mundo romano é outra complexidade, porque o universo do romano é outra complexidade. Então, um pouco isso também em relação a Héracles e Hércules, né? Tem essa complexidade toda. Só esse parênteses, né? Sim, Super Para que as importante pessoas deixar claro. respeitem essa como grande complexidade. A generalização está posta, ela é uma construção consolidada. Nós não vamos pedir para ninguém deixar de usar o greco-romano, mas é que esses cuidados precisam ser tomados, né? Sim, mas sabe que até eu trabalhei numa editora e eu fui responsável pela edição de um livro, de um box sobre mitologia grega e romana. E a gente optou por usar grega e romana para exatamente não ter isso. E a gente enfatizou também os cultos que as entidades ou as divindades que não tinham uma correspondência exata. Então, Exato. em Roma tem os gênios, tem vários, os lares, tem divindades também que preserva um pouco dessa característica individual romana, né? Mas é um pouco As isso. divindades primordiais romanas, né? Que são muito características desse universo romano, né? E aí, chegando então nessa questão dos Heráclidas, né? Dessa questão dos descendentes de Héracles, ou de Hércules, né? Então, o que que nós temos? Temos uma questão de legitimação mesmo, né? Então, quando nós temos... são algumas questões envolvidas. É a questão de legitimidade de poder. Então, isso vai acontecer nesse universo grego, e os romanos aprendem muito bem com os gregos, porque Júlio César e Augusto vão retornar lá para Troia, né? Para Enéas, para Vênus. Sim. É uma forma de legitimação do poder. Então, perpetuar uma imagem, né, perpetuar culto, perpetuar uma materialidade. Então, essa perpetuação se dá em muitas esferas diferentes. Então, é uma forma de se legitimar no poder. E isso é muito significativo nesse universo, né? Ainda mais considerando que esse herói, né, ele é um herói, mas ele é um deus, né? Ele é uma figura muito interessante. Por que que eu coloco que ele é um herói e, ao mesmo tempo, ele é um deus? Porque ele é cultuado. Estou levando em consideração a forma de culto dele, né? Mais uma vez pensando nessa questão da materialidade do culto. Ele é cultuado como um herói em determinadas regiões do Mediterrâneo, e ele é cultuado como Deus em determinadas regiões do Mediterrâneo. Então, ele, né, eu acredito que essa
hibridização, vamos colocar assim, Uhum. nessa esfera. E vai ter essa continuidade e esse aspecto muito significativo de um herói civilizador, um herói que leva essa helenidade para a região e que vai ter esse uso, né, desses descendentes. Agora, existe né, vamos conseguir comprovar legitimar essa continuidade linear, familiar, é uma questão. Tem estudos sobre isso também, mas existe uma vontade muito grande Projeto. um projeto em se aplicar, né? E é importante dizer também, aí eu me lembro da professora Elaine Irata, né, na minha defesa de mestrado, ela falou assim para mim, você coloca o Heracles como um herói civilizador, muito bem, parabéns. E a Deméter, né? Também também tem esse caráter civilizatório, né? Porque eu não abordava a Deméter no meu mestrado. Eu falei assim, puxa vida, eu devia ter abordado a Deméter no meu mestrado também. Posso fazer uma parte? Claro. Isso me interessou muito, porque uma questão que é importante ali no contexto da Sicília é a identidade dórica, né? Em determinadas cidades versus a identidade calcídica ou jônica, outra, do outro lado, né? E havia uma disputa, né, entre as poleis que eram dóricas e as que eram calcídicas, né? E a gente vai observar, na longa duração ali da história da Sicília, a mobilização de várias identidades, né? Dórica, né? O Heracles e os Heráclidas são um grande exemplo, né, dessa identidade dórica, mas também grega, no sentido aí, olha, nós somos parte de de toda essa diáspora, né, de toda essa extensão do mundo grego pelo Mediterrâneo, mas também nós somos ciceliotas, né? Principalmente a partir das disputas da Sicília, de Siracusa com Atenas, a gente vai criar essa outra identidade, né? Então são várias camadas, né? Desse universo local, Uhum. né, esses estudos de glocalismo, né, estão muito em alta agora, né, daquilo que é local, regional e global, né? Então, criar até esse neologismo glocalismo, né, para estudar o local, qual é a implicação de tudo na esfera local, na esfera regional e nessa esfera global, né? E a gente está falando exatamente disso, né? Porque nós temos uma esfera muito particular da região da Sicília, mais particular ainda se a gente for pontuar cidade por cidade, ou grupos de cidades, né? E uma esfera global que envolve ali o continente, né? E o que eu acho muito interessante na carreira do senhor, como um todo, é que o senhor transitou por várias civilizações ali do Mediterrâneo, né? Então, tem uma visão muito ampla, assim, dessas civilizações. E no doutorado o senhor foi para Roma e a presença romana na Judéia. Então, completando, assim, todos os checkzinhos nas civilizações do Mediterrâneo, né? E aí eu queria que o senhor contasse um pouco como foi trabalhar com essas duas novas civilizações e como foi mais para o Oriente Médio. Posso fazer um outro parênteses antes de responder Claro. sua pergunta? É porque eu me lembro quando, né, o Ricardo estava falando do Píndaro, que ele ficou hospedado. Não foi isso que você disse? Sim. Que ele ficou hospedado. E eu fiquei me lembrando de uma coisa que tem a ver com numismática, né? As pessoas podem perguntar, mas o que que uma hospedagem pode ter a ver com essa coisa da numismática? Olha só como as coisas são. Vou tentar ser breve, né, porque daria para dar um curso sobre essa questão. Mas existe uma linha dentro dos estudos da numismática antiga que tem um viés bem antropológico, vamos colocar assim. Muito pautado numa escola fundada por Karl Polanyi, chama Escola de Polanyi, não é? E depois vieram outros estudiosos para estudar alguns aspectos ligados ao sacrifício no mundo antigo, pensando essa questão da economia no mundo antigo. Né, e alguns estudos antropológicos, como o do Marcel Mauss, no norte da América, ou lá na Polinésia, pensando na questão do dom e do contradom, da dádiva, tudo isso fez com que os helenistas começassem a pensar a noção de valor no mundo grego, por exemplo. Falaram assim, dá para projetar essas reflexões de dom, contradom, dádiva para esse universo grego? E eles começaram a criar um ambiente de estudo nesse sentido. E aí,
alguns aspectos foram notados, que vai muito para além da economia, não é? Que algumas questões são muito significativas nessas questões de troca no mundo grego. E aí foram tentar descobrir o que acontecia e foram observar na Ilíada, por exemplo. E a Ilíada, ou alguns outros, né, outros textos e estudos que mostram que algumas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, num dado momento, Glauco e Diomedes se encontram no campo de batalha, na Guerra de Troia, para duelar. E aí, é muito engraçado visualizar a cena, né? A- a- todo mundo, né, guerreando ali, eles param para conversar, para verificar se um era digno de Fazer esse guerrear, break, né? para verificar se um era digno de guerrear com o O outro, outro. né? Bom, me diga, quem é você? Ah, eu sou Diomedes, filho de tal, neto de tal, da família tal, tal, tal. Ok. E você? Porque não podia guerrear com um diferente, né? Com outro extrato. Ah, eu sou Glauco, filho de tal, neto de tal, da família tal, da casa tal, tal. Ah, então, ok, podemos então, estamos no mesmo nível, podemos pelear. Vamos colocar assim. Só que, recuperando essa memória, falou, pera lá. Não me lembro se foi o Diomedes, falou, pera lá. Foi o Glauco, falou, pera lá, calma. Recuperando aqui, o seu avô, lá no passado, ficou na casa do meu avô. Ele foi hospedado lá na casa do meu avô. Então, ao invés de guerrearmos, muito pelo contrário, temos que restabelecer os laços de reciprocidade, de hospitalidade das nossas famílias. Olha só. E aí, como é que eles, né, finalizaram essa recuperação dos laços familiares? Ah, então eu te dou meu escudo e você, em troca, me dá o seu escudo. Só que o escudo de um era um escudo que valia 100 bois, né, que fora feito por Hefesto, aquela coisa maravilhosa e tal. E o outro valia 9 bois. Olha a questão da economia aí. Como que um dá um escudo que vale 100 bois e o outro dá um escudo que vale 9 bois? Isso não faz o menor sentido. O próprio Homero fala: não, não é possível. O Jove deve ter enlouquecido para ele aceitar uma troca insana como essa, né? Mas o que está por trás disso, no final das contas? São outros valores que regem essa economia. São esses valores mágico-religiosos, né, da troca, da reciprocidade, que a gente observa lá no Marcel Mauss, né? Então, quando você falou da hospedagem do Pinter, eu falei assim, qual será que é essa troca, né? Essa questão da reciprocidade que está em jogo aí? Porque a gente tem visto muitos estudos sobre essas relações de troca que estão muito para além do valor de uma tetradracma, né? Que tem essa coisa da grama ou da prata, né? Que é muito valioso. Então, só para fechar esse Não, parênteses em e cima do que eu lembrei naquela hora. isso explica muitas coisas. Por exemplo, uma das críticas pro Pinder é que ele seria só um elogio ali, uma coisa assim, né, desse sentido. E não, ele estava hospedado lá, ele tinha certas obrigações que faziam parte da vida cívica grega, né? Isso que o professor Wagner falou é muito interessante, porque desde os anos 90 surgiu aí uma corrente de estudos antropológicos em torno do Epinício, justamente em torno do ensaio sobre o dom, Olha só. né? E por exemplo, a Leslie Kirk, ela fala que existe uma economia em torno dessa troca entre poeta e patrono, né? Porque a Vitória, ela tem um poder quase talismânico, né? E ela, quando introduzida de novo na polis, ela pode gerar, por exemplo, o risco de tirania. No caso dos tiranos, o risco de tirania já foi consumado, né? O risco agora é o risco da deposição, né? Então é muito interessante, né? O poeta se retratar como um hóspede, né? Então o poema é um dom, né? E na relação de xenia, né? De hospedagem, de hospitalidade, há sempre uma troca de dons, né? Eu chego com um dom, você me dá outro, né? Exatamente. Então é muito interessante retratar essa relação patrono-poeta como essa relação de hospitalidade, né? Eu te dou o poema,
Você me dá suas tetradracmas. E é muito interessante. Olha só que interessante pensar essas Aham. relações que se estabelecem, né, entre uma noção de valor, porque a gente está falando de uma noção de valor. A gente não está falando de um dinheiro monetário, que é só o valor econômico em questão. São Uhum. todos esses valores que permeiam a sociedade. E uma sociedade em formação, né? A gente está falando de uma sociedade que está transitando, e a professora Beatriz Florenzano já estudou muito isso, o próprio papel da moeda na formação da polis, né? Como a moeda é significativa para o próprio nascimento da polis. Então, todo esse caminhar que vai, né, acabar configurando aí o nascimento da polis. Fechei o parênteses. É que é interessante observar isso enquanto vocês estavam falando, como que essa relação da compra, né, compra e venda monetária, eles associam bem com a questão da hospitalidade, que é uma coisa importantíssima no mundo grego antigo, né? As principais regras que eles têm, que eles respeitam muito, e aí a economia tá bem, pareceu bem ligada a isso. Também eu achei legal essa Interessante para para pensarmos, né? pensar, Como sabe, todas sobre essas isso. esferas são realmente amalgamadas, né? Uhum. Bom, chegando então nesse doutorado, né, que eu vou para o mundo romano, as coisas são assim, né? Às vezes a vida, ela às vezes as pessoas, elas tem gente que se ela for virginiana, então ela delineia, ela delineia ali tudo bonitinho, né? Eu sou leonino, então eu sou um pouco mais aventureiro, né? E eu fui me aventurando, né? E eu acho que essas aventuras todas deram muito certo, né, na minha vida, né? E eu estava no meu mestrado quando um projeto foi iniciado pela professora Beatriz Florenzano, minha orientadora, e o professor Francisco Marshall, lá do Rio Grande do Sul. Ele é da Federal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Eles tinham iniciado uma parceria para começar a trabalhar num sítio arqueológico lá na costa palestina, né, que é a Polônia, pertinho de Tel Aviv. E a primeira vez foi em 1998, no mestrado, depois em 99 eu fui para lá e comecei a escavar ainda, né, pensando nessa minha trajetória. E fiquei encantado com o trabalho de campo, né? Foi a primeira vez que eu escavei fora do Brasil, participando de escavações arqueológicas ali no Mediterrâneo. Imagina, eu sentindo o cheiro do mar Mediterrâneo, as ondas batendo, e aquilo foi magnético para mim. E eu estava num sítio arqueológico encantador. A Polônia é um sítio encantador, porque ele é um sítio multiocupacional. Muitos povos ocuparam ali desde o período pré-histórico, vamos colocar. Então, tivemos ocupação eh, persa, fenícia, eh, os gregos, enfim, os romanos, depois dos romanos, ocupação árabe e medieval. Tem um castelo medieval lá. Foi construído pelo Ricardo Coração de Leão e foi destruído depois pelo sultão Baibars. Então era um sítio incrível, que tinha muita coisa, né? Ficava lá na hora do café, eu ia lá sentar lá nas ruínas do castelo para descansar. Me sentia, Coffee break diferente. É. me sentia aqueles europeus que iam para as ruínas de Pompeia, né? Como Goethe, né? Olha só que coisa incrível. Romântico. É É romântico. romântico, né? E aí eu fiquei totalmente apaixonado e inclinado. Nós estávamos escavando um extrato romano e comecei a pensar nessa questão do Império Romano. Eu vi um potencial enorme ali de aprofundar estudos naquela região e foi o que aconteceu. Eu cheguei para a professora Beatriz Florenzano e falei: professora, eu quero, no doutorado, eu quero continuar estudando moeda. Ela falou: ótimo. Só que eu quero mudar, eu quero ir para o Império Romano agora, Uhum. né? Minha paixão pela Sicília continua a mesma, só que eu quero singrar esse mar Mediterrâneo, eu quero ir lá para a região da costa oriental do Império. E foi assim que aconteceu, né? E eu comecei a estudar aquela região, estudar a presença grega ali, estudar a presença romana ali, entender o Império Romano ali, essas questões de não só políticas, mas de identidade, de alteridade, né, essa grande confluência de grupos, né, coabitando. Então, isso moldou muito a minha personalidade, quem eu sou, né? Sim. Talvez quem eu sou moldou muito a minha pesquisa e essa minha pesquisa moldou também quem eu sou. Eu tenho ido muito para fora do Brasil, né?
fui para a Alemanha no final do ano e para Israel, e sempre estou participando de eventos, com reuniões, e eu sempre sou indagado por eles, né? Como que nós, brasileiros, contribuímos com todas essas questões que estão sendo pensadas por eles. E eu acho que, no final das contas, eu acredito que nossa vivência de um país do sul global, agora a gente chama de sul global, né? Do sul global, na periferia do mundo, temos essa herança de um país colonizado, né, com afrodescendentes, com indígenas, essa questão multiétnica molda muito quem nós somos, e isso acho que é uma grande contribuição para pensarmos esse mundo mediterrâneo, seja em qual área for, né? E foi assim que tudo se deu no final das contas. Mas de fora, né, de certo modo. O Norberto Guarinello, professor da história, falava extremo ocidente. Extremo ocidente, isso mesmo. E imagino que foi esse estudo que incentivou a criação do LARP, que é o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando lá atrás, né, o LARP fez 10 anos no ano passado, já existiu o LABECA e o LARP veio logo depois. Nós estávamos com uma série de leituras, né, de identidade, no mundo antigo, e a professora Maria Isabel D'Agostino Fleming foi a professora que iniciou o LARP. Eu era pesquisador do LARP, ela era coordenadora do LARP. Ela se aposentou no Museu de Arqueologia e há 10 anos atrás, e eu entrei justamente na vaga da professora para continuar com essas reflexões, não é? Então, o LARP nasceu justamente de um grupo de estudos do CNPq, um grupo de pesquisa sobre contatos mediterrâneos, pensando essas questões de identidades, alteridades, e o que é ser romano, qual é a fronteira, né? Então, tudo isso está diretamente relacionado com o nascimento do LARP. E esse laboratório, eu tenho muito orgulho de fazer parte do LARP, hoje eu coordeno o LARP. Ele é um laboratório que tem essa frente de pesquisa muito forte, mas ele também tem ele tem uma frente de extroversão do conhecimento, que eu acho que é muito significativa, em que desenvolvemos uma frente de tecnologia até, para poder ter uma forma de contato maior com estudantes. Então, acho que a gente teve esse caminhar do laboratório muito em cima dessas reflexões todas que surgiram lá atrás, desse grupo de pesquisa. E também, claro, com a minha vivência ali das escavações no Mediterrâneo, veio a somar com tudo isso, no final das contas, né? E agora, passando para a pesquisa mais recente que o senhor faz, a gente teve o congresso da SBEC, né, em que o senhor apresentou um pouco do trabalho que estava sendo desenvolvido em Teodor. E aí, isso foi em setembro, e em outubro já eclodiu a guerra. E a gente queria entender um pouco como está o projeto, se ele continua, como que está essa situação. Pois é, a gente foi muito interessante porque antes da pandemia eu tive a oportunidade de ir para Israel e me reuni com o professor Ilan Sharon, que era o coordenador do sítio arqueológico de Teodor. E o professor Ilan Sharon, ele foi incrível conosco. Ele nos deu a possibilidade não só de escavar lá em Teodor, mas de pensar uma pesquisa com uma agenda nossa. O que eu quero dizer com uma agenda nossa? É muito difícil para um pesquisador que não é do local que ele imponha o que ele quer estudar lá no local. A palavra impor é forte, não é? Mas que você proponha e seja acatado. E o professor Ilan Sharon, ele foi muito generoso conosco. Ele falou: olha, o tema que vocês quiserem pesquisar, vocês têm total autonomia para pesquisar. E foi aí que eu falei: poxa vida, que maravilha, né? Eu desenvolvi o projeto da FAPESP, então tem esse projeto da FAPESP que a gente desenvolve lá. Fomos para lá já 4 vezes, na verdade. Eu levei uma equipe para desenvolver análises, olha só como a arqueologia é, né? Análises geofísicas, usando ali alguns métodos geofísicos de análise. Por quê? Porque nós queríamos comprovar a hipótese de uma malha urbana da cidade, que era já uma malha
pré-existente desde a ocupação fenícia e grega e tal, que também é outro sítio arqueológico multiocupacional. Então, né, uma cidade romana é definida pela rua principal norte-sul, que é o Cardo Maximus, né, e o Decumanus Maximus. E depois as outras ruas vão sendo montadas ali. Muito bem, essa era a hipótese. Só que a gente não tinha muita condição de escavar, né, fortemente, começamos a fazer essas análises geofísicas que nos permitiam visualizar o subsolo, usando o GPR, que é uma técnica que a gente trabalha. Então começamos a usar e começou a aparecer uma série de informações que foram muito enriquecedoras. Também comecei a trabalhar com as moedas que foram escavadas lá, levei uma equipe, levei alunos para lá, usando uma tecnologia de visualização chamada RTI, que a gente começou a aprofundar a visualização da iconografia de moedas muito gastas, que eles também acharam muito interessante. Então, muita coisa começou a ser feita. Fizemos e muita coisa ainda está sendo feita. Pelo que nós colhemos de informação lá, temos trabalho para muitos anos ainda. Então, respondendo essa pergunta, a guerra não impacta o trabalho que a gente está fazendo no Brasil sobre tudo que a gente já conseguiu nesses anos que fomos lá trazer para cá para desenvolver a pesquisa. Mas é claro que impacta, né? A gente quer voltar para lá. Eu tinha um retorno para lá para fazer uma nova leva de estudos agora em maio e já declinei. Então vou avisar a FAPESP que vou segurar um pouquinho, vou esperar para ver como é que vai ficar a situação, porque realmente com essas condições todas que envolvem a guerra, dificulta, não é? Infelizmente é um pouco a característica da arqueologia do Oriente Médio, né? Sempre assim, né? Na região da Síria, do Irã, enfim, do próprio Sudão, a gente tem essas questões de conflitos que acabam impactando nas pesquisas muito fortemente, né? E para encerrar, professor, gostaríamos de entender um pouco mais sobre a sua atuação como numismata. O senhor sempre trabalhou com a iconografia, desde o mestrado, no doutorado, e no doutorado o senhor fala muito sobre a questão metodológica, né, por trás da análise iconográfica, passando por como a distribuição, a caracteroscopia, análise de coleções, estabelecimento de conjuntos monetários e outros recursos. É, mas de forma simplificada, o que é esse trabalho iconográfico? Você podia explicar para a gente como é o seu trabalho como numismata? Essa sua pergunta é muito boa para poder mostrar o caminhar de uma análise iconográfica, como que o universo da arqueologia entendeu a análise iconográfica. Claro que eu vou me apoiar muito na análise iconográfica das moedas, não é? Porque é o que eu estudo, mas eu observo esse tipo de reflexão nos vasos gregos, por exemplo, nos mosaicos e afrescos em certa medida. Então, onde nós temos um suporte material que tem algum tipo de iconografia, vamos colocar assim, a gente tem a possibilidade de pensar o estudo da imagem, né? Tem um artigo recente, muito interessante nesse sentido, que foi produzido a três mãos, vou colocar a mão esquerda de fora, três mãos, que foi escrito pela professora Raiganut Sarian, pelo professor Gilberto Francisco e pelo professor Fábio Vergara, que conta um pouco dessa arqueologia da imagem. E é muito interessante esse artigo deles, porque eles mostram esse caminhar de como que se foi desenvolvendo esses estudos da imagem, falam do Panofsky, né? Como que se entendia a leitura da imagem, Iconologia. da iconologia, exatamente. E como que a arqueologia, é muito interessante isso até para pensar da história da arte, porque a disciplina arqueológica, e nós que estudamos uma arqueologia do Mediterrâneo, nós temos muita influência da história da arte, né? Com o sistema de classificação dos vasos, do Winkelmann lá atrás, do próprio Beasley, que hoje tem um site com todos os vasos que o Beasley classificou. Então, além de ter uma questão de cronologia super relevante,
Nós conseguimos estabelecer uma cronologia da Grécia praticamente absoluta, em que a gente tem aí uma tolerância de 10, 15 anos, uma margem de erro de 10, 15 anos, levando em consideração o desenvolvimento dos vasos. Olha só, não é? E os estudos da iconografia dos vasos, a princípio, eram muito descolados do suporte vaso. Pouco importava, pouco importava. É muito interessante pensar isso, né? E aí, um belo dia, as pessoas começaram a falar: peraí, mas será que esse vaso, que essa imagem está nele, implica em alguma coisa no desenho que está nele? E aí a professora Raiganucci começa com alguns estudos desses no Brasil, não é? E aí a gente começa a pensar. Então, as minhas reflexões sobre a iconografia da moeda são muito pautadas também por essa perspectiva. Uhum. Desenvolveu-se uma perspectiva semiológica, não é? De entender a análise da imagem a partir dos seus signos, né? E por aí vai. A, a própria metodologia que um grupo de estudiosos franceses desenvolveu para estudar a imagem nos vasos, o François Lissarrag, o Claude Bérard, que é muito respeitada mundialmente, também para estudar a imagem, também visualizei ali uma possibilidade de pensar aquelas questões para a moeda e fiquei assim, esse tempo todo eu vim pensando essas questões. E hoje, mais recentemente, eu tenho entendido que a leitura de uma, mesmo que seja uma leitura iconográfica, eu estou tentando fazer isso, né, nas minhas reflexões. A leitura iconográfica, ela precisa levar em consideração o seu suporte. Claro que se você tiver uma pergunta de pesquisa, isso é importante. Se você tiver uma pergunta de pesquisa que não exija que o suporte esteja ali, vamos respeitar. Eu sempre, como arqueólogo, vou puxar para esse lado, né? Mas eu respeito e entendo e perfeito, ok? Ninguém precisa ser arqueólogo, ninguém precisa analisar o suporte, mas eu acredito que esse diálogo é muito profícuo, eu acredito que ele é muito enriquecedor, então eu sempre motivo esse diálogo, né? Como a gente estava falando anteriormente sobre a questão da documentação epigráfica, que está num suporte, esse suporte está num contexto, um contexto às vezes religioso, enfim, que isso tem uma implicância naquilo que está escrito ali. A mesma coisa com a imagem. Então, eu acredito que seja importante ter uma abordagem totalizante. Olha só, inventei esse nome. Uma abordagem totalizante, em que você leva em consideração a imagem, o suporte, e aí eu, como arqueólogo, estou pensando dessa forma, o contexto. O Héracles, que eu estudei na Sicília, eu estudava as moedas do Héracles na Sicília, eu tentava entender o Héracles na moeda para além da economia, não é? E aí eu fui entender o templo de Héracles, as outras imagens de Héracles. O Héracles aparece num templo lá em Selinonte, por exemplo, que tem a métopa, tem Héracles, selos, anéis com iconografia de Héracles. Então, esse conjunto de informações. O Paul Zanker aborda dessa forma, em certa medida também, né? O próprio professor Paulo Martins, né? Também, em certa medida também. Então, essas questões que tentam contemplar o máximo possível de potencialidades daquela imagem, né, mediante aquele componente arqueológico, contextual, que é muito caro para nós, né, da arqueologia. E acho que foi isso, né? Foi Foi ótimo. A gente chegou ao fim do nosso terceiro episódio e gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, professor Wagner Carvalho Porto, o Ricardo Thierry de Brito. Obrigada por vocês virem aqui hoje. E são dois grandes pesquisadores que trabalham questões tão complexas, né? Que envolvem fonte material, numismática, tirania e é muito legal, assim, esse tema. E também gostaria só de lembrar que nossos convidados ganham uma caneca, que eles também ganharam de presente, personalizada, e que é uma lembrança, assim, dessa troca, do nosso agradecimento também. Hospitalidade. Hospitalidade, Tá vendo? exatamente, hospitalidade. Refletido até os dias de hoje. Pois Olha que é. interessante. Só não sei quantos pesos de ouro tem aqui. Não é tudo. Né? Mas te Dá pra agradeço. tomar um café no castelo.
Gente, eu que agradeço imensamente. Uma manhã super prazerosa, ouvindo, conversando, dialogando, tendo esse contato com vocês. Espero que o seu público goste. E para mim é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Então, eu reitero nossos agradecimentos. O professor Wagner foi meu professor lá no Museu de Arqueologia e inspirou muito o meu caminho acadêmico. Então, acho que o Nelemac nem existiria se não tivesse sido aquela disciplina do mundo romano provincial, que me abriu muitas portas também para pensar materialidade e continuar a minha carreira como latinista, mas com esse olhar, esse novo olhar sobre o Mediterrâneo. Então, eu agradeço também e agradeço o Ricardo por é meu companheiro aqui do programa de pós-graduação e sempre me inspira pela pesquisa e pela excelência da pesquisa dele. Então, são duas pessoas que eu queria muito que estivesse aqui para poder comunicar e falar sobre a pesquisa com vocês. Então, agora, para encerrar, a gente só vai falar que a gente vai abrir os nossos formulários para as reuniões internas, mais uma vez. Então, fiquem atentos, vão lá, coloquem, porque as nossas próximas reuniões vão ser sobre os epigramas equifrásticos, e a gente está pensando também em trazer sobre as estátuas de Afrodite, né, que o Isso, Lucas com o pesquisa. Lucas. Então, vai ser Vênus, Afrodite, vai ser muito interessante a participação de vocês. E é isso. A gente não quer, não vai ser só texto, né? A gente quer fazer essa questão, mostrar as imagens, Isso. então, para ficar bem A gente está pensando em trazer os escultores mais famosos, fazer assim uma apresentação dos escultores mais famosos. A gente vai falar de Policleto, vai falar de todos eles, e aí a gente está pensando também em trazer imagens, por exemplo, de Augusto, que foi que o professor Paulo Martins trabalhou, como isso está ligado a uma propaganda imperial, culto imperial. Então, muitas coisas relacionadas à estatuária, política, arqueologia vão vir nesses grupos, nessas reuniões do grupo interno. Então, recomendo vocês se inscreverem, acho que vai ser bem interessante. Tá bom? Então é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.